Jornalista ex-Globo espalha fake news sobre a audiência de videocast de Lula. O Marcos Uchoa, lembra que ele era candidato pelo Rio de Janeiro? Isso. E ele foi na Jovem Pan, na época que eu estava no Pânico, e foi engraçado demais, porque ele começou a falar que Bolsonaro apoia tortura, e isso é inaceitável, e tentou criar, né, essa mistificação. Eu falei, olha, bicho, eu quero uma declaração dele sobre isso. Não, dá um Google. Daí eu falei, não, peraí, a sua resposta não pode ser dá um Google, né? Eu espero que você transcreva para mim o trecho, a fala, me dê o momento em que ele disse isso, mas você percebe que ele faz parte desse ciclo de notícias podres que se perpetuam ao longo de quantos anos já? Já perdi a conta de quantos anos você tem a Globo literalmente inventando coisas a respeito do que acontecia no governo federal, criando mistificações a respeito de pessoas que eles desgostam, mas eles não desgostam porque a pessoa é feia ou é boba, porque tem uma agenda, minha querida Geisiane. Olha, o Marcos Uchoa, Marco Antônio, ele super inflacionou a audiência desse podcast aí que ele fez. Vale colocar duas coisas aqui, vamos lá. Primeiro que esse podcast está acontecendo dentro da TV Brasil, que é uma TV financiada com recurso federal. Ou seja, com imposto, com dinheiro do pagador de imposto, você aí de casa que paga imposto na comida, no combustível, que paga imposto no seu imóvel, no seu veículo e assim por diante, é que está financiando a TV Brasil, que durante a gestão, né, ali durante a campanha, na verdade, do Bolsonaro, ele tinha feito algumas promessas em relação à TV Brasil, porque na verdade, uma TV petista, é a TV Lula, para quem não sabe, o apelido da TV Brasil é a TV Lula, e isso não aconteceu, isso ficou só no plano das ideias e não chegou nem a arranhar a superfície. Então, quer dizer, a gente teve aí 4 anos de gestão de um governo à direita e nada foi feito no sentido cultural para minar esse braço forte do governo, que é a própria TV. O mesmo ocorre aqui no estado de São Paulo com a TV Cultura. Bom, posto tudo isso, o Marcos Uchoa é aquele que ano passado fez videozinho chorando porque o PDT não liberou verba para a campanha dele. E essa verba vinha do fundão eleitoral. Fundão eleitoral também que é pago com o dinheiro do cara que paga imposto, ou seja, eu e você. Então, veja só, esse já é o cara que está apresentando o podcast. E aí ele super inflaciona. A audiência simultânea do podcast foi de 6 mil e poucas pessoas, ou seja, haviam 6 mil e poucas pessoas assistindo ao mesmo tempo aquele podcast. E aí, depois ele fala que não, mas quando for para o YouTube, quando nós colocarmos este vídeo no YouTube, certamente bateremos aí esse 1 milhão e pouco que ele diz que é a audiência. E dentro do YouTube, o vídeo até ontem de noite tinha menos de 100 mil visualizações. Para um presidente da República, é uma quantidade muito pouca dentro de uma plataforma como o YouTube. Então, quer dizer, o dado que o Marco Uchoa usou é 17 vezes maior do que aquilo que aconteceu dentro da esfera da realidade. O Marcos Uchoa mentiu deliberadamente para passar uma narrativa. Qual narrativa? De que o Lula é o pai dos pobres, querido pela população e que tem uma margem de aceitação muito alta, muito grande. Onde a gente coloca o Lula, ele chama multidões. E a realidade não é essa. O Lula vem crescendo em termos de rejeição da população, inclusive rejeição dentro do próprio eleitorado, e a prova está aí. Não consegue colocar nem 10 mil pessoas simultâneas para assisti-lo dentro da plataforma da TV Brasil e não consegue colocar nem 100 mil pessoas dentro da plataforma como o YouTube para assisti-lo. Mentiram que é a ferramenta da esquerda. A esquerda mente e acusa os outros daquilo que ela mesma faz. A direita não trabalha com mentira, mas a esquerda faz isso e aponta que nós, da direita, que espalhamos as fake news, as desinformações e espalhamos pela sociedade os tais de discursos de ódio. Então, assim, eles não têm problema com a mentira, Marco Antônio. Perfeito. Nunca tiveram problema com a mentira, nunca tiveram problema com a maldade. Eles têm problema com quem aponta que eles são mentirosos e maus. E eu acho interessante, porque depois do programa, né, eu não esperava que fosse ter um debate com o Marcos Uchoa, mas
ele tinha aquela... As pessoas tinham dele uma memória afetiva. O Marcos do Show, que cobria as Olimpíadas, os eventos esportivos. E quando o cara entra para a seara política, essa imagem, essa memória afetiva que as pessoas carregavam dele vai desaparecendo, porque percebe que o cara é completamente maluco do ponto de vista ideológico. E é por isso que isso eu acho muito interessante, né? Isso quer dizer que ele foi um péssimo jornalista? Não, ele fazia lá a cobertura dos eventos esportivos e parabéns para ele. O ator que se envolve em, né, debates políticos, quer dizer que ele é um péssimo ator? Óbvio que não. Até músico, né? Qualquer ramo artístico não tem relação com a maneira como a pessoa pensa, porque pensar política, pensar antropologia, sociologia, temas relacionados a essas áreas, remete um nível de racionalidade, logicismo, logicidade, e você tem que estruturar um pensamento coeso, coerente, estruturado. E você vê que esse pessoal não faz isso, eles fazem meio que a turminha do freestyle, paz e amor. E olha que interessante você ter colocado isso, ô Marco Antônio. O fato dele ser um bom jornalista, na verdade, denota que... Aliás, o fato dele ser uma ameba para a política, porque é isso que ele é uma ameba, e a opinião dele não tem que ter a menor relevância, uma vez que ele não tem um arcabouço teórico para ter uma opinião minimamente coerente, decente dentro do campo político, denota que ele é sim um bom jornalista. Denota que ele sabe sim exercer a profissão de jornalista, claro, quando não tem o interesse político. É justamente esse o pulo do gato, né? É a mesma coisa do Chico Buarque, por exemplo. O cara é uma ameba, mas ele sabe fazer música, ele sabe compor, então ele tem o talento para aquilo. A grande questão é que a sociedade deu voz para pessoas que não tinham que ter voz no sentido político. Se o cara é médico, não me interessa a opinião dele a respeito do Congresso. Ele entende de operar, ele não entende do sistema político brasileiro. E é isso que as pessoas ainda não conseguiram entender, ficam dando voz para essas pessoas tontas. E se você quiser ouvi-lo a respeito do sistema político brasileiro, ele tem que se colocar de maneira que as pessoas comecem a respeitá-lo quando se trata desse assunto. Então, exato. Ele vai construir uma autoridade exato. Sobre o tema que ele quer debater, que ele quer, enfim, palestrar. Hoje eu acho que tinha 1,5 milhão mais ou menos de pessoas assistindo simultaneamente, se não me engano. Só ficou uma dúvida, você durante a sua fala aqui, você falou que teve 1,5 milhão de acessos. E os números que estão saindo da live do Lula não chegam a isso, não. Falam em 6 mil simultâneos. Da onde você tirou esse número de 1,5 milhão pra gente só não ter uma informação não fui eu que pesquisei. Eu tava ouvindo umas pessoas conversando e falaram nisso, mas não sei da onde que tiraram. Então, perdoe aí, porque eu não tô querendo, não foi uma coisa que eu vi, entendeu? Eu acho que esses números podem chegar, ou números bons, vão chegar já no YouTube, quando as pessoas assistirem depois. Depois, porque a gente estava até assistindo até simultaneamente. Né? Não houve o lançamento, ninguém avisou que ia ter. A gente estava assistindo simultaneamente, estava isso, 4,5 simultâneo, mais ou menos, depois 6 mil. Então, só para a gente não também trazer esse esclarecimento. Eu acho...